Uma das perguntas que mais chegam aqui no canal é como instalar meu hardware no Linux. Como instalar minha placa de som, minha placa de vídeo, meu equipamento Bluetooth, minha placa de rede Wi-Fi. Não aparece no Linux. E aí, o que eu faço? Se você está com alguma dificuldade em algum driver do seu Linux, esse vídeo é para você. Eu vou te dar dicas de como instalar qualquer driver no Linux. Vamos nessa? Eu sou o Vanderlei Ventura, esse é o Dropstack. Vamos para mais um vídeo. Pessoal, para você instalar um driver de qualquer equipamento no Linux, seja uma placa de som, uma placa de vídeo, uma placa Wi-Fi, uma placa Bluetooth, uma impressora, você precisa conhecer o seu equipamento. Não adianta você chegar nos comentários do canal e falar assim, como eu instalo minha impressora no Linux? Eu tenho que saber o modelo da sua impressora, eu tenho que saber a marca da sua impressora para eu poder te ajudar. Então, o primeiro passo é você descobrir, é conhecer o seu equipamento, o seu computador, o que tem dentro do seu computador. E é por aí que a gente vai começar. A primeira coisa que você vai fazer é saber qual é o sistema operacional que você está utilizando. Qual é a distro Linux. Aqui no canal a gente, por exemplo, tem uma playlist só com reviews de distros Linux. Então você tem centenas de distros Linux para os mais variados gostos. Ubuntu, Fedora, Arch Linux, Manjaro, Deepin e outras centenas. Então você tem que saber qual é a sua distro Linux, porque cada distro Linux vai ter o seu driver, cada equipamento vai ter o driver específico para aquela distro Linux. Então o primeiro passo é você saber qual é a distro que você está utilizando. Para isso, você tem algumas formas de saber. A primeira forma é através desse comando aqui, ó. Você abre o seu terminal, o terminal da sua distro, tá? E digita lá lcb _ release espaço -a. Olha aí, ele vai te dar algumas informações da sua distro. O nome da sua distro, no meu caso aqui Ubuntu, a versão dela, no meu caso 2204.1, e o codinome, No caso do Ubuntu, ele utiliza codinomes em cada versão. Nesse caso é Gemi. Sabendo o nome da sua distro, o nome da sua distro Linux, agora a gente tem que conhecer o seu equipamento, saber qual é o hardware que tem dentro do seu PC. Para a gente descobrir qual é o hardware que você tem problema. Se você tem problema numa USB, a gente tem que saber o modelo do fabricante da sua USB, o fabricante do seu, da sua placa USB, por exemplo. E um dos comandos para você descobrir isso é esse comando que eu vou passar para você, que já está instalado no Ubuntu por padrão, então você não precisa nem instalar esse comando. Você vai dar o comando sudo lshw e você vai usar o parâmetro -short para ele dar um resumo do seu hardware para você, tá? -short short e dá um enter. Olha aí, ele te dá um resumo de várias informações do seu hardware, Quanto de memória você tem, qual é o seu processador, qual é a sua placa de áudio, qual é a sua placa de rede, por exemplo. No meu caso aqui é uma Gigabit. Então, através desse comando você já tem informação da maioria do seu hardware, Um outro comando que você pode utilizar é esse aqui, ó, lspci. Ele vai te dar uma informação, informação de todos os equipamentos PCI que você tem, com barramento PCI na sua máquina. Então, por exemplo, você tem informação aqui da sua placa de vídeo, da sua placa de rede. Você tem também outro comando que é só para dispositivo USB, LS-USB. Então aqui, olha, o LS-USB vai te mostrar só os seus equipamentos USB, o nome do modelo e o nome do fabricante dos seus dispositivos USB. Então você consegue aí descobrir se você tem uma placa de rede Wi-Fi USB, por exemplo, uma caixinha de som USB, você consegue descobrir o modelo e o fabricante dela por esse comando. Você pode usar esses dois comandos, tanto o lspci quanto o ls-usb, com um parâmetro de pesquisa, que é o pipe grep, Então, se eu der aqui um lspci, pipe, esse sinal aqui, ó, pipe,
e escrever grep, eu posso definir só o que eu quero. Por exemplo, grep VGA. VGA maiúsculo aqui no caso, tá? Olha aí, ele só vai me mostrar o que eu tenho de driver de vídeo, né? Driver VGA. Mesma coisa com USB, se eu quiser, ó, grep USB, né? Ele só vai me mostrar o que eu tenho de USB. Então, esses são comandos que você pode usar pelo terminal do seu Linux. Agora, se você não é muito chegado em terminal e quer uma opção gráfica, você tem esse programa aqui, ó, que você pode instalar através da loja de aplicativos da sua distribuição. Vai lá na loja e digita lá Hard Info. Em português ele vai aparecer aqui assim, ó, como informações e testes do sistema. Você vai digitar sua senha de administrador e vai clicar em instalar. Ele vai instalar para você. Agora basta você procurar ele aqui no menu, né, de aplicativos. Se tiver em inglês, Hard Info. Se tiver em português, informações. Abre ele. E olha aí, ele te dá muita informação do seu hardware, né? Tudo categorizado aqui, ó, por categorias, né? Tudo separadinho e tudo gráfico, né? Ó, usuários, quais os grupos que você tem criado, usuários, drivers USB, processador, display, né, com a placa de vídeo, impressoras, né? Tudo, todas as informações do seu computador você tem através desse aplicativo. E se você é um administrador de sistema, se você é um técnico de TI aí da sua empresa, ele consegue também gerar um relatório para você com as informações do seu equipamento. Isso é muito importante, né? Você gera um relatório de cada máquina que você tem na sua empresa e você vai saber aí, você vai ter o controle dos seus dispositivos, né? Dos seus computadores. Então, para quem administra aí um parque de máquinas, é muito importante essa opção. Então, esse é um aplicativo todo gráfico que você também tem para instalar, conhecer o seu hardware aqui no Linux. Sabendo qual é o seu hardware, né? Sabendo que você tem um dispositivo que seu Linux não reconheceu, seu driver de som, sua placa de som, sua placa de rede não está funcionando, o primeiro passo que você faz aqui, principalmente no Ubuntu, é você vir nesse ícone aqui, ó, drivers adicionais, né? Clica nele e o próprio Ubuntu, o próprio Linux, ele vai tentar encontrar o driver para você, né? O dispositivo que ele não reconheceu e o driver. Aí aqui é só você instalar o driver que você precisa. No meu caso aqui eu não tenho nenhum, porque eu estou utilizando o VirtualBox, tá? Mas esse é o primeiro caminho. Se mesmo assim o seu dispositivo não foi localizado, se seu Linux não localizou seu dispositivo, você também pode utilizar uma outra ferramenta para tentar localizar drivers para o seu Linux, que é o Synaptic. Eu já falei dele aqui em outros vídeos do canal. Ele é como se fosse um visualizador gráfico do seu gerenciador de pacotes, do seu apt-get, né? No Linux. Então você consegue instalar pacotes por ele, visualizar os pacotes que você tem disponível nos seus repositórios, tudo pelo Synaptic. Então vamos instalar ele aqui, da mesma forma que a gente instalou outro aplicativo, né? Depois que ele instalou, ele vai aparecer lá no menu de aplicativos da distribuição, né? Vamos abrir ele aqui, ele vai mostrar essa mensagem aqui para você, você dá um fechar. E aí tá o Synaptic. Você vem aqui, ó, nesse botão de pesquisa e digita o nome do modelo da sua placa, por exemplo, de rede. A Broadcom, por exemplo, que eu estou digitando aqui, é um fabricante muito conhecido de placa de rede Wi-Fi e placa de rede com fio mesmo, né? A Broadcom. E olha aí, o próprio Linux, os próprios repositórios do Ubuntu tem diversos drivers aqui disponíveis para diversas placas de rede. Se você clicar em um deles, ó, ele te dá uma lista dos dispositivos compatíveis. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, se você tem a rede Wi-Fi, a placa de rede BCM4311, né? Se você descobriu através daqueles aplicativos que eu mostrei agora há pouco para você no vídeo aqui, que você tem uma placa de rede BCM4311, você pode instalar essa placa de rede através desse pacote aqui. É claro, pessoal, que para você instalar, né, esses drivers aqui, você tem que já ter internet no seu computador. Então, se é uma placa de rede sem fio, você tem que estar com pelo menos o Linux cabeado, né, e com rede funcionando. Então, para você instalar o seu Wi-Fi, você tem que ter uma placa de rede
funcionando no seu computador, né? Obviamente. Através desse aplicativo eu também consigo descobrir outros tipos de driver. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, NVIDIA, por exemplo, que é uma placa de vídeo, eu vou achar aqui diversos drivers, ó. Placa de vídeo da NVIDIA 470, 440, né? Então eu tenho vários drivers aqui também disponíveis no Ubuntu, disponíveis para eu baixar de placa de vídeo. Impressora, por exemplo, se eu digitar aqui driver, né? Vamos digitar aqui a palavra driver. Olha aí, eu encontrei aqui diversos drivers de impressora Brother, né? Então se você tem uma impressora da Brother aí, com certeza, né, você vai achar o driver específico. Olha aí, se você tem esses modelos aqui, ó, é só você passar o mouse, né, selecionar o driver e ele vai te mostrar os modelos compatíveis com esse driver. Muito embora, pessoal, driver de impressora é uma coisa que o Linux não tem muito problema, tá? O Linux tem muito mais drivers de impressora já pré-instalados nele do que, por exemplo, o Windows, tá? Então é muito mais fácil você já plugar a impressora no seu computador e o Linux já reconhecer e já instalar tudo bonitinho para você do que o Windows. Isso é fato. Mas pode existir, né, modelos de impressora aí que você tenha que instalar, e uma das formas é através do Synaptic, por exemplo. Sabendo o modelo do seu hardware, né, e o nome do fabricante do seu dispositivo, uma das formas mais comuns de você instalar, assim como você faria no Windows, é através do Google. Então você entra lá no Google, digita o dispositivo que você precisa de driver, né, por exemplo, Wi-Fi, USB, Realtek, para a versão de Linux que você tem. Então, por exemplo, para a distro Linux que você tem. Por exemplo, Linux Mint, por exemplo. Wi-Fi, USB, Realtek Driver, Linux Mint. E aí é você pesquisar aqui mesmo, né? Então você, por exemplo, tem uma pessoa aqui que procurou o driver para Realtek 8188, né? E encontrou a resposta. Tá lá, resolvido ali, tá? Então com certeza já conseguiu instalar. Então, como você faria no Windows, você também faz aqui no Linux também. Você pesquisa no Google, né? Como instalar, aonde tem o driver que eu preciso. Ou você entra no site do fabricante também do driver, né? Se o seu driver de rede, por exemplo, é Realtek, você vai lá no site da Realtek e baixa o driver que você precisa, né? Uma das formas também que o pessoal está utilizando muito para você descobrir como instalar alguma coisa no Linux, tirar dúvidas de Linux, é através dos grupos do Telegram. E um grupo que eu recomendo muito que você participe, que você entre, se você quiser conversar sobre Linux, se você é usuário novo no Linux, é o grupo do nosso canal, o Dropstack BR, tá? Então, para você entrar no nosso grupo do Telegram, é muito fácil. É só você entrar lá no nosso YouTube, tá? Entra lá na página do nosso YouTube, do nosso canal. Aqui na página principal, você já tem aqui, ó, no banner do canal, você já tem lá, ó, grupo do Telegram. Esse botãozinho, é só clicar nesse botão, ele já vai te levar lá para o grupo do Telegram. Se você não tiver o Telegram instalado ainda, ele já vai te dar o botão de download do Telegram ali para sua distro, né? Mas se você já tiver, é só você clicar aqui, ó, em Join Group, né? Participe do grupo. Então é só você clicar e você já vai estar participando do nosso grupo do Telegram. Olha aí, a gente tem mais de 500 pessoas lá participando do nosso grupo, 32 online nesse momento, batendo papo, conversando sobre Linux. Então é uma boa fonte de pesquisa aí, é o nosso grupo do Telegram. Participe você também. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo é um verdadeiro aqui manual, né, de como você pode encontrar uma forma de instalar o driver para o seu dispositivo no Linux. Espero que você tenha gostado do vídeo. Procurei nesse vídeo responder uma dúvida muito comum que aparece aqui nos comentários do canal, né? Como instalar um driver no Linux. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm. É um vídeo bem básico aqui, né, de usuário iniciante, mas que muita gente tem essa dúvida. Se você gostou do vídeo, dá um like nesse vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas saberem como instalar o seu hardware, o seu driver no Linux. Se você quer ajudar o nosso canal a sempre trazer vídeos novos para você, se você quiser ajudar o nosso canal ainda mais, adquira qualquer produto da internet, qualquer produto mesmo, de livro a computador, né, de livro a celular, adquira pelos nossos links. A gente tem link da Amazon e da Magazine Luiza. Adquirindo pelos nossos links, você vai receber o produto rapidinho na sua casa e
vai ainda estar ajudando o nosso canal a trazer vídeo novo toda semana para você. Tem também o nosso chave do Pix que está passando aí embaixo para você, se você quiser nos ajudar com qualquer valor. Se esse vídeo te ajudou, nos ajude também com qualquer valor. É um ótimo incentivo para a gente trazer vídeo toda semana para você também. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!